Há quem diga que reputação é o que falam de você quando você não está presente, a identidade que fica quando você sai. Se a gente seguir a mesma linha de raciocínio, o que seria de fato uma herança de verdade? Deus nos deu algumas instruções e falou algumas coisas sobre valores, sobre riquezas. Ele disse: junte tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem. Qual de fato então seria o tesouro verdadeiro a ser deixado para um filho, uma filha? O que seria uma herança? Porque se pensarmos na herança sobre essa ótica daquilo que não se corrói, daquilo que não se desmancha, o que ficaria de nós mesmos na vida dos nossos familiares, dos nossos descendentes, dos nossos filhos, que de fato Deus aprovaria e diria: é isso que eu estou falando? Então, vamos falar sobre isso nesse Fé para Hoje. Não saia daí. Os irmãos Zsolt e Géza Peladi moravam em uma caverna no sul de Budapeste. Extremamente pobres e sem nenhum contato com ninguém da família, eles viviam de lixo. Comiam e vendiam coisas que poderiam encontrar. Sua história de miséria era longa e remontava um desentendimento entre a sua mãe e a sua avó, que eles nunca conheceram. O que sabemos é que a avó e a mãe dos irmãos Peladi haviam cortado completamente a comunicação e depois, há alguns anos, ela também os deixou. E a história dos dois levou a essa vida de completa miséria. Um dia, porém, um grupo de pessoas que trabalhavam com outras sem teto, com pessoas assim nessa condição, começou um esforço para encontrar os familiares dos irmãos da caverna, e esse esforço os levou a descobrir que a sua avó deixara para eles inicialmente uma herança de nada menos 256,7 milhões de dólares, o que depois se descobriu ser bem maior, estimando ser de 7 bilhões de dólares. O nosso pensamento se desloca para a fortuna imediatamente, mas o rompimento familiar lhes privou de um propósito, de um amanhã. Da mesma forma, heranças muito maiores podem estar sendo desperdiçadas por uma quebra de vínculo mais ainda profunda. A história a seguir é, antes de tudo, uma história entre histórias. Eu gosto demais dessa expressão, porque ela é tipicamente bíblica. A Bíblia é feita de histórias entre histórias, todas elas, desde Adão e Eva, passando por José e Maria e chegando até nós. Eu vou explicar melhor. Olhe para o primeiro livro da Bíblia. Mesmo que o relato da história do primeiro casal esteja em Gênesis, o livro dos começos, veremos coisas ali que necessitam de uma explicação sobre um contexto, algo que aconteceu antes disso. E a explicação, por exemplo, da existência de uma árvore, cujo nome é Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, ou seja, o bem e o mal são anteriores ao casal, que não teve começo, e o mal, esse sim, teve. Explico. O bem está ali e não teve começo, mas uma vez que o mal teve um começo e há uma árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é uma história entre histórias. Então, temos uma história que precisa de algo mais. E logo no primeiro capítulo do livro de Êxodo, o relato diz que, escute bem, os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Isso está em Êxodo capítulo 1, verso 7. A conexão é imediata, intencional, como a Bíblia é. O texto está dizendo que um propósito está sendo cumprido. Falar do Êxodo é falar de escravidão, de opressão, de prisão e de dor. O povo de Deus estava sujeito a um rei tirano e mau, e que se colocou no lugar do Criador e arrogou ser ele aquele que determina o destino do mundo. Mas a despeito disso, o livro começa com Deus e seu plano, e não com Faraó. Assim é Deus, assim é seu plano, e assim ele se revela.
As coisas começam sempre com Ele e com o seu propósito. A partir do pensamento de Deus sobre nós que podemos compreender todas as outras coisas. É a clareza da definição de propósito que nos leva a compreender todas as outras coisas, principalmente aquelas que agem contra esse propósito. Observe bem sua Bíblia. Deus não começa sua revelação a nós nos falando do pecado. Veja bem, pense profundamente sobre isso, uma vez que estamos falando de algo tremendamente significativo, porque o pecado é de longe o maior problema que enfrentamos. Mas mesmo assim, o pecado aparece no texto depois que Deus disse primeiro quem Ele é. Depois Ele disse quem nós somos e em seguida qual é o propósito da nossa existência. Deus é um ser glorioso, amoroso e Ele gera existência com a sua palavra. Deus é santo. Isso é totalmente distinto de toda a ordem criada. Trino, relacional, justo e Deus é legislador. Ao definir o homem a partir de si mesmo, dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele não está somente se revelando a nós, Ele está se revelando por meio de nós. O texto em Gênesis diz, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Texto de Gênesis 1, 27 e 28. O que a gente está percebendo aqui? Primeiro, a criação da família humana segue um modelo, um padrão. A nossa existência deriva da existência de Deus como nosso Criador. E a nossa existência tem o caráter de Deus como padrão. Sede santos, porque eu sou santo, Ele disse. Assim, o que Deus espera de nós é o que Ele espera dele mesmo. É óbvio, conforme já disse, que Deus é santo, distinto e absolutamente diferente de tudo que existe. Ele não está preso à natureza, Ele não está conectado apenas à natureza, Ele está sobre a natureza. Ele não existe no mundo, mas o mundo existe nele. E por que isso é tão importante? Porque como seres criados à sua semelhança, não somos deuses, não somos como Deus, somos a imagem dele para viver, pensar e agir em conexão com ele. Ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la é cumprir o mandato que segue o desígnio de Deus para que essa imagem gloriosa se espalhe. Atente junto comigo para o início do capítulo 5 de Gênesis, ele é muito importante. Ele começa assim, Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhe chamou pelo nome Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Gênesis capítulo 5, conforme eu disse, nos versos 1 a 3. Deus fez um filho, e essa expressão não pode ser menosprezada, porque chamar alguém de filho é identificar uma semelhança, é atribuir uma semelhança. Sobre Jesus, essa expressão é muitas vezes repetida. Jesus, filho de Deus, Jesus, filho do homem. Jesus usa a expressão ao identificar as semelhanças nas práticas do pecado daqueles que rejeitaram ele também, por exemplo, filhos de Belial. Filho também é um continuador, um herdeiro. Jesus, como dignatário da aliança de Deus com Davi e herdeiro legítimo do trono, é chamado de filho de Davi. Agora, dirija a sua atenção novamente para o texto. Ele diz, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Adão fez Sete à sua imagem e semelhança. Tal como Adão teve um filho que recebeu dele a fisionomia, seus traços de caráter e foi educado para reproduzir seus valores e teve de Adão uma herança, Deus fez a humanidade com o mesmo propósito. É fundamentalmente importante destacar que Adão não é o masculino Adão, macho Adão, mas a família humana aqui é chamada de Adão, ou seja, a humanidade composta de homens e mulheres que recebem de Deus um nome,
um caráter, uma herança e um propósito de encher a terra com a glória de Deus. Assim, podemos concluir que Deus se revela a nós, mas não somente isso. Ele se revela por meio de nós. E ainda não somente isso, ele intenta que nós transmitamos essa revelação por meio dos nossos filhos. Agora, pense um pouco na sua vida e na sua família. Qual é a história da sua família hoje? Filhos pequenos? Filhos pequenos trazem um contexto muito específico para a dinâmica da família, né? É possível que a frequência a clínicas e hospitais, muita gripe, muita febre, seja mais regular e a organização das atividades escolares seja mais exigente se você tem filhos pequenos. Se os filhos forem maiores, os desafios são um pouco diferentes, né? Outros perigos, outras perguntas, põe pergunta nisso, e outras respostas. Alguns de nós têm filhos que não estão perto. Uns casaram, outros estão longe. Alguns de nós não têm filhos. E uma boa parte de nós vive com uma outra composição familiar, com pais idosos, com os irmãos. As variações são muitas e você se enquadra em alguma delas. Mas pense profundamente sobre o seu contexto e suas lutas e os seus desafios. E ao pensar, lembre-se, a sua história é uma história entre histórias. Ainda que além da herança sociocultural que recebemos dos nossos pais e do nosso lugar no mundo, nascemos em um mundo em conflito e por vezes somos tentados a pensar que a nossa missão é sobreviver. E com isso, com grande custo. Mas Deus nos lembra pela sua palavra que é bem mais do que isso. Nossa família recebeu uma herança que remonta desde a herança que Adão passou para o seu filho primogênito. Coloque bastante energia ao atentar para este texto. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 25. Uma revolução planejada por Deus se inicia com a linhagem dos primogênitos a partir de Adão. Sete assume este lugar, uma vez que Caim se tornou um degregado e Abel foi assassinado. Ellen White, escrevendo sobre ele, traz para nós hoje uma importante revelação. Escuta, Sete tinha um caráter digno e devia tomar o lugar de Abel em reto proceder. Contudo, era filho de Adão como o pecaminoso Caim e não herdou a natureza de Adão mais bondade natural do que Caim herdara. Nasceu em pecado, mas pela graça de Deus e recebendo os fiéis ensinamentos de seu pai Adão, honrou a Deus, fazendo a sua vontade. Separou-se dos corruptos descendentes de Caim e lutou como teria feito Abel, caso vivesse, para volver a mente dos homens pecadores à reverência e obediência a Deus. História da Redenção, página 57. O primogênito traz uma grande marca, um grande significado. Pare para pensar um pouquinho comigo como essas importantes palavras se unem na nossa vida, na vida de nossa família e especialmente na vida dos nossos filhos. A palavra ensinar é de origem latina, insigno, e literalmente quer dizer colocar uma marca, um sinal, insignar, colocar um signo. Ensinar é sinalizar alguém pela sua distinção. Muitas vezes temos uma compreensão demasiadamente institucional ou formal de ensino e por só falar nessa expressão já pensamos em informações, correções, disciplinas ou vamos diretamente para a transmissão de códigos sociais. Isso quando a gente não pensa na escola. Mas escute Deus te falando agora. Deixa eu apresentar as dimensões mais profundas dessa concepção sobre o assunto. No livro de Provérbios, Salomão escreveu assim, Filho meu, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque será um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Ele escreveu isso em Provérbios, logo no primeiro capítulo, os versos 8 e 9.
O homem mais sábio que já existiu capta e transmite pela revelação do Espírito Santo o sentido do ensino e a sua relação com a lei de Deus. Ele está fazendo um paralelismo com esses versos e potencializando a compreensão usando pai e mãe como, eu disse, paralelos de transmissão e da mesma forma as palavras ensino e instrução. É importante destacar que a palavra traduzida sabiamente por instrução é a palavra hebraica Torá, que significa muito mais do que um código de regras. E, de fato, a instrução é uma direção, uma maneira preferida da Bíblia de dizer o caminho. No livro de Provérbios, especialmente, ele é repetidamente usado como a transmissão de um significado, santidade e vida na família. Isso está em vários textos de Provérbios, muitos mesmo, e a gente pode conferir. Agora, escute Jesus mais uma vez. Depois de concluir que ele veio fazer aqui na terra, ele comissionou seus discípulos por uma missão. Os elementos de Gênesis estão todos presentes no mandamento evangélico de Jesus. O texto diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. E os elementos de Gênesis são 1. Sede fecundos e multipliquem-se. 2. Encham a terra. 3. Espalhando-se, espalhem a minha imagem. Os elementos da grande comissão são 1. Façam discípulos, ou seja, multipliquem-se em todas as nações, isto é, enchem a terra. 3. Estarei com vocês, mas antes de tudo, eu estarei em vocês. Vocês serão as minhas testemunhas, dirão tudo o que eu disse para vocês, farão diante das pessoas os milagres que eu fiz diante de vocês. Portanto, espalhem a minha imagem. Como os discípulos fariam isso? No centro do texto está a forma: ensinando, colocando uma marca distintiva nas pessoas, sinalizando, dando a eles um novo significado. Mas eu destaco uma coisa tremendamente importante de tudo isso: transmitindo-lhes uma herança. Quando uma pessoa experimenta as águas do batismo, ela se torna filho, ouve do céu o que Jesus ouviu quando Jesus ouviu: este é meu filho. Ser adotado é receber uma herança. Volte um pouco agora para Gênesis 4, 25. O texto diz que a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Deus revelou a Moisés que no momento em que Sete inicia sua descendência, um movimento muito importante afeta o mundo: a invocação ao nome do Senhor. Inferimos, portanto, que o nome do Senhor não estava sendo invocado até então, ou pelo menos não como deveria, e não na quantidade como deveria ser invocado. Não está sendo invocado adequadamente. O porquê desse fenômeno tão importante está no mesmo capítulo. Gênesis 4 é o capítulo que fala do primeiro homicídio. Caim mata seu irmão Abel e, consequentemente, mata sua descendência. A genealogia de Abel morre com ele. Não há, depois daquela barbaridade, o pai que irá transmitir seu caráter para os seus filhos. Não tem mais um Abel gerando uma geração que agora invoca o nome do Senhor. O processo de ensinar a invocar o nome do Senhor não acontece porque Abel está morto. E o que acontece então? As Escrituras nos contam que, enquanto a transmissão da imagem de Deus no mundo caído foi interrompido pelo assassinato de um filho de Deus, Caim se separa de qualquer zona de influência do Criador e transmite a sua maldade aos seus descendentes. Gênesis 4, no verso 17 em diante, é a história do desenvolvimento dos assassinatos, da poligamia, do adultério, da vingança, do infanticídio e da supremacia das coisas sobre as pessoas. Conforme a descendência de Caim se espalha, a maldade se espalha também. O texto também diz que Caim teve relações com sua mulher e ela ficou grávida, deu à luz a Enoque.
Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, Gênesis 4, 17 a 22. Uma lida muito rápida nos impede de perceber a mensagem de Deus para nós neste tempo. Mas em nome de Jesus, observe atentamente. Primeiro, simplesmente ninguém morre. Pelo contrário, eles criam, inventam, fazem acontecer e aparentemente todo o progresso da humanidade está acreditado a eles. Cidades, pecuária, música, siderurgia, metalurgia, enfim, eles estão construindo um paradigma civilizatório. Exatamente. E esse é o ponto central. Não é apenas sobre fazer as coisas, mas como se faz essas coisas. Eles desenvolvem cidades, uma complexa relação social ao modo humano caído, dominado pelo pecado. Eles lidam com os animais e as demais relações com a natureza sobre a lógica da maldade. Fazem e expressam cultura que glorificam a si mesmos e os mesmos metais e instrumentos cortantes que fatiam legumes são usados para encerrar a vida de alguém e exercer poder de opressão ou coação. Tudo isso começa com Caim e de Caim para os seus filhos. No texto podemos ver que a ênfase não é na continuidade dos filhos do primeiro homicida, uma vez que logo adiante no dilúvio eles vão desaparecer para sempre, mas o modo de viver a vida sem invocar o nome do Senhor. Em Gênesis 5, o capítulo imediatamente posterior, nos é apresentado um flagrante contraste. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Gênesis 5, 6 a 11. Até o fim do capítulo, são poucas as informações sobre as descendências de Sete. Eles vivem, morrem e nesse intervalo geram filhos. Nos 912 anos de Sete, não há nenhum testemunho de suas criações, das casas que construiu, das descobertas que fez ou dos bens que adquiriu. Não há também menção nominal de outros filhos que ele teve, apenas o seu primogênito, Enos. Isso é muito importante. O que Sete deixou para Enos? O que Enos deixou para Cainã? E este para o restante da sua semente, até chegar a Noé e seus filhos, que encerram a genealogia e o capítulo. Simples e maravilhoso. Eles entregam o mundo, todos os habitantes, todas as cidades, todas as invenções e avanços, vacinas, carros, naves, computadores, livros são feitos depois do dilúvio, até hoje, pelos descendentes de Sete. A marca que eles receberam é antes e acima de tudo a da continuidade. Querido amigo, pai, mãe, avó, avô, filho, casado ou solteiro, que me escuta neste momento, me escute com o coração. A marca de Deus é a vida, vida em abundância, vida eterna. Vida de Cristo em nós e a partir de nós sendo transmitida. Vida como energia para existir e uma existência sob a vontade de Deus. Um último aspecto precisa ser destacado porque é por demais importante. É a representação visível da totalidade na vida do primeiro. Explico melhor. Deus é o dono de toda a prata e todo o ouro. A primeira parte da prata e do ouro é devolvida a ele, representando a sua propriedade sobre esse todo.
Assim, o sistema de dízimos na Bíblia é uma parte primeiramente separada que sinaliza a posse dele sobre toda a terra. O primogênito não é o filho privilegiado que deu a sorte de ter aparecido primeiro. Ele é, antes de qualquer coisa, a representação da propriedade de Deus sobre toda a família. O primogênito é de Deus porque todos são de Deus. Ele recebe a porção dobrada da herança porque a herança de todos os irmãos é tão importante que alguém deve estar equipado com recursos que o possibilitem defender as posses de toda a família. Ele é ao mesmo tempo o resgatado e o resgatador. Essa é a sua marca. Assim, Deus se fez enviando o seu Filho ao mundo e Jesus se torna o primogênito de toda a criação, como a herança de Deus sobre todo o mundo e nos leva como herança para o Pai. Ele é o primogênito de todos, ele é o nosso resgatador. Fica uma pergunta a ser respondida e ela não pode ser respondida por mim, ela vai necessariamente ser respondida por você. Dentre todas as coisas que entregamos aos nossos filhos, o que você está construindo? A herança que você recebeu não remonta dos seus pais, nem dos seus avós. A herança que você recebe como filho de Deus é alcançada lá naquilo que Adão deixou para Sete e de que Deus entregou para Adão. A vida eterna, a continuidade. Olhando ao nosso redor, temos uma certeza sobre as coisas, não importa se elas são de grande ou de pequeno valor, se elas estão em grande quantidade ou estão em pequena quantidade. Tudo isso vai passar, mas a vida em Cristo, a vida que continua, a vida que permanece, a vida eterna em Cristo Jesus e a partir da instrução que recebemos nele, é algo que vai durar para sempre. Não, a instrução não dá vida, mas ela dá um formato de uma vida que não vai passar. Eu ainda quero chamar a sua atenção para um aspecto muito importante. A maneira como nós nos capacitamos, nós nos preparamos para essa transmissão da herança. Sim, não é uma coisa que vai acontecer sem que haja esforço, sem que haja dedicação e energia. Antes de você se despedir de mim nesse programa, fica aqui uma oferta muito especial. Revista Esperança Novo Tempo, você já ouviu dela e se não ouviu, atente para isso. Ela é um manual de estudos. É uma revista, sim, e ela chega até sua casa de maneira gratuita, porque a Novo Tempo faz um esforço para que o cérebro, a mente, a ideia que gera toda a nossa filosofia, toda a nossa teologia, toda a nossa forma de pensar, também seja a daqueles que estão nos acompanhando. Isso é real, é mais do que um presente como gratuidade, é a parte da família Novo Tempo chegando até sua casa e nós compartilhando aquilo que faz a Novo Tempo prosseguir. Essa aqui, Pais Preparados. Filhos de Caráter fala exatamente disso, de como uma herança é transmitida e você, pai preparado, tendo filho de caráter, vai construir algo que vai atravessar e ir muito além daquilo que você vê hoje. Termino dizendo para você uma frase: podemos hoje contar uma quantidade de sementes que há numa maçã, mas jamais conseguiremos contar a quantidade de maçãs que há numa semente. Invista e gere uma herança para a eternidade.